No começo dos anos 90, toda desenvolvedora queria ter um Street Fighter 2 para chamar de seu. Era o sonho de cair no gosto do povo e encher a conta bancária ao mesmo tempo. A japonesa Data East então criou o game de luta Fighters History, e a dona Capcom ficou tão pistola da vida que quis tirar esse game de circulação. Ela incorporou o espírito da Nintendo e levou a Data East para os tribunais. Hoje é dia da história de Fighters History, o clone de Street Fighter 2 que a Capcom não curtiu e vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de um Ctrl+C, Ctrl+V por aqui, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Os dicionários definem clone como um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. Quando a gente aplica esse conceito ao mundo dos videogames, quer dizer aquele game muito parecido com outro, aquele game totalmente chupinhado ou ainda pesadamente inspirado em outro. Se você perguntar pra Capcom o que ela acha de Fighters History, eu tenho certeza que ela vai responder que esse game é um clone safado de Street Fighter 2. Mas será que esse realmente é o caso? Será que a Capcom teve razão em levar a Data East para os tribunais? Ou será que a Capcom tinha motivos mais nefastos por debaixo dos panos? Para entender o núcleo nervoso dessa treta, a gente tem que desmembrar todas as partes envolvidas e já adianto que nessa história não tem inocentes. Fighters History é um jogo de luta no estilo 1 contra 1 que chegou no arcade em 1993, pelas mãos da desenvolvedora japonesa Data East. Quem bate o olho nesse game em um primeiro momento, provavelmente vai dizer que se parece demais com Street Fighter 2. E de fato as semelhanças são muitas. A tela de seleção dos personagens, a sequência inicial das lutas, até as telas de trollagem depois das lutas é tudo muito parecido. E claro que essa semelhança toda não foi por acaso, não tenha dúvidas que a Data East seguiu a fórmula de Street Fighter 2 com precisão milimétrica. Daqui a pouco a gente volta nas abre aspas coincidências fecha aspas entre os dois jogos. Fato é que por conta dessas semelhanças, em 1994 a Capcom processou a Data East, alegando que Fighters History violava os direitos autorais de Street Fighter 2. A Capcom queria que a corte reconhecesse que ao criar Fighters History, a Data East havia usado a sua propriedade intelectual indevidamente. Ela queria que o jogo fosse retirado do mercado pra ontem. Por que a Data East fez Fighters History, digamos, a imagem de Street Fighter 2 e se arriscou tanto? Será que ela acha que ia escapar ilesa? Será que tem alguém no planeta Terra que não conhece, não jogou ou pelo menos ouviu falar de Street Fighter 2? Eu acho difícil. Quando a gente pensa em jogos de luta, Street Fighter 2 é provavelmente o jogo mais famoso do mundo. E não foi à toa que ele se transformou em um fenômeno de todas as formas que a gente pode imaginar. Street Fighter 2 foi tão popular que fez até quem não se interessava por jogos de luta se interessar por jogos de luta. E financeiramente esse foi o jogo que mudou a história da Capcom para todo sempre. Naturalmente, tanto a Data East quanto qualquer outra desenvolvedora iria querer tirar uma casquinha desse sucesso. E a real é que muitas até tentaram, mas poucas conseguiram transformar os seus jogos em franquias no longo prazo. Prova disso é que a gente sempre se lembra de jogos como Mortal Kombat ou The King of Fighters. Mas para cada jogo de luta que conseguiu um certo nível de sucesso, tem pelo menos uns 10 ou mais que foram um total fiasco e ninguém se lembra deles. Fighters History não é um jogo horrível, teve porte pro Super Famicom e até uma sequência no Neo Geo, mas é daqueles jogos que as pessoas dificilmente se lembram que existe. Jogo por jogo, Fighters History nunca ameaçou o reinado de Street Fighter 2 de nenhuma forma, o que torna essa situação ainda mais curiosa, porque a Capcom quis processar justo a Data East. Para entender porque essa treta foi parar nos tribunais e porque a Capcom perdeu o que parecia ser uma causa ganha, precisamos conhecer um pouco da história da Capcom e da Data East, especialmente no que diz respeito aos jogos de luta. As duas desenvolvedoras surgiram em momentos parecidos. A Data East é um pouco mais antiga, foi fundada em 1976, enquanto a Capcom foi fundada em 1979, e ambas nasceram com o propósito de produzir jogos eletrônicos. O primeiro videogame da Data East que conseguiu um pouco mais de sucesso foi o Astro Fighter, um jogo de navinha, basicamente um clone de Space Invaders da Taito. Astro Fighters é um jogo de 79 e nessa época a Data East já estava estabelecida na América, e do ponto de vista dos negócios isso não era pouca coisa. Mas o game que colocou a Data East no radar do mundo, provavelmente você já conhece ou ouviu falar, que foi o Burger
Overtime de 1982. O jogo de montar hambúrgueres fez um sucesso absurdo nos Estados Unidos e foi lançado para praticamente todos os sistemas do multiverso. Nessa época, a Data East faturava rios de dinheiro e estava vivendo o seu auge. No ano anterior, um pequeno grupo de funcionários saiu da Data East para fundar a Technos Japan, que a gente sabe que mais tarde foi a criadora de uma das franquias de jogos de briga de rua mais famosas do mundo, o Double Dragon. Data East e Technos Japan trabalharam juntas em alguns jogos, e um desses jogos é muito importante para essa história. O primeiro jogo de luta publicado pela Data East e que foi estupidamente popular para sua época foi o Karate Champ de 1984. Como o nome sugere, Karate Champ é uma luta entre dois lutadores de karatê. Não é uma luta com ação alucinante do jeito que estamos acostumados hoje, mas surpreendentemente, esse jogo já tem toda a estrutura dos jogos de luta modernos. Tem abertura, tem torcida, tem vozes digitalizadas, tem até fase de bônus entre as lutas. Karate Champ não usa barra de energia, mas um sistema de pontos. As lutas são rápidas e basta um único golpe encaixado para marcar um ponto, e quem conseguir 2 pontos primeiro ganha a luta. O jogo tem apenas 2 lutadores, um branco e o outro vermelho, mas as animações dos golpes são bem detalhadas e, pasmem, o jogo tem 24 golpes diferentes. Karate Champ não usa botões, mas 2 alavancas, uma move o personagem e a outra executa os golpes. Para os padrões de hoje, Karate Champ não parece grande coisa, mas ele fez um sucesso comercial absurdo. Foram vendidas mais de 30 mil máquinas e cada máquina faturava em média $200 por semana. Isso significa que a cada semana entravam $6 milhões nos cofres da Data East, $24 milhões mensais por quase 2 anos, que foi o tempo que o jogo ficou em evidência. No ano seguinte, em 85, a Data East publicou seu segundo jogo de luta 1 contra 1, o Ring King, também conhecido por Family Boxing ou King of Boxer. Esse foi um jogo que eu tive a chance de jogar no arcade. Visualmente é um jogo muito mais bonito que Karate Champ e tem uma pegada muito mais cômica. O gameplay também é bastante diferente, o jogador consegue evoluir a força, velocidade e estamina do lutador com pontos que ganha depois de cada luta. E Ring King também tem um sistema de golpes especiais, que possibilita, por exemplo, jogar o adversário para fora do ringue. Esse foi um outro sucesso comercial da Data East, especialmente o port para o Nintendinho vendeu mais de 250 mil cópias. Quando a gente olha para esses dois jogos, é muito fácil perceber que a Data East não só chegou primeiro nos jogos de luta, como também já estava fazendo muito sucesso com eles bem antes da Capcom. Eu sei que você pode estar pensando, Ed, o que a Capcom estava fazendo nessa época? Ela passava muito longe dos jogos de luta, tipo interesse zero. Difícil de imaginar esse cenário. Mas no começo da década de 80, os jogos que dominavam eram de plataforma, de navinha, esportes ou beat'em ups. Basicamente tudo menos jogos de luta. A Capcom começou sua vida de verdade no arcade em 1984 com 2 jogos de navinha, o Vulgus, que muita gente nem lembra que existe, e depois com o 1942, que foi o seu primeiro grande sucesso e se transformou até em uma franquia de games. Um jogo de luta da Capcom só veio em 1987 e foi justamente o primeiro Street Fighter. E sejamos sinceros, tirando alguma curiosidade, do primeiro Street Fighter quase ninguém lembra, porque foi um jogo ruim demais de jogar. É bem verdade que o primeiro Street Fighter tentou fazer muitas coisas diferentes da norma, mas é fato que ele veio muitos anos depois dos games de luta da Data East. É muito simples argumentar que Street Fighter chupinhou várias ideias de Karate Champ, o sistema de rounds, a variedade de golpes, as vozes digitalizadas e até a fase de bônus entre as lutas. Depois de entender como foi que as coisas começaram nos games de luta para ambas as empresas, quando a gente olha para o processo que a Capcom moveu contra a Data East em 94, parece que tem alguma coisa errada que não tá certa nessa história. A Capcom alegou violação de direitos autorais e propriedade intelectual, sendo que para criar Street Fighter 2, ela cansou de chupinhar ideias ou se inspirar em jogos que fizeram sucesso antes dele. Levando isso em consideração, a Capcom alegar violação de propriedade intelectual é de um nível de cara de pau supremo. E não foi à toa que ela perdeu o processo. A Capcom não conseguiu provar absolutamente nada, além de que Fighter's History e Street Fighter 2 são jogos de luta bastante parecidos. Na abertura, Street Fighter 2 tem aquela cena clássica da galera brigando, a câmera subindo e no alto do edifício tem o nome Street Fighter 2. Já a tela de abertura de Fighter's History é super simples, só o nome do jogo e praticamente mais nada. Mas aí, quando o jogo entra no modo de demonstração, as semelhanças começam a pipocar. A primeira coisa que a gente ouve antes da luta começar é Round 1
Fight, e acontece exatamente a mesma coisa em Street Fighter 2. A tela de seleção dos personagens em Fighter's History também é muito parecida, usa um tom de azul como cor de fundo, e na parte de baixo a gente consegue ver quais são os personagens disponíveis, e na parte de cima tem o rosto deles em destaque, com um estilo gráfico que dá até pra confundir com o próprio Street Fighter 2. A tela de versus que antecede a luta é quase uma cópia idêntica. Quando começa o jogo, a disposição dos elementos na tela é praticamente a mesma, pontos na parte mais alta e logo abaixo as barrinhas de energia. Diferente mesmo é a posição dos nomes dos personagens, que em Fighter's History estão centralizados e em Street Fighter 2 estão nos cantos da tela. O efeito de perspectiva no chão é uma das coisas que chamava muito a atenção quando Street Fighter 2 chegou, e Fighter's History usa o exato mesmo efeito nos seus cenários. A tela após a luta de Fighter's History também presta uma bela homenagem à tela do Street Fighter 2. Até os gabinetes dos dois jogos são bem parecidos. A Data East copiou o layout de 6 botões e colocou praticamente tudo na exata mesma disposição. A história dos games é praticamente a mesma, lutadores do mundo todo trocando tapas e dedadas no olho para descobrir quem é o melhor. O estilo visual de Fighter's History me lembra muito mais o estilo dos jogos de luta da SNK do que da Capcom. Os traços dos personagens e o colorido bem vivo e brilhante me lembram de jogos como Fatal Fury ou Art of Fighting, muito mais do que o estilo mais discreto e refinado que a Capcom usou no Street Fighter 2. A trilha sonora é completamente diferente em ambos os jogos. Enquanto Street Fighter 2 tem músicas lendárias, Fighter's History tem músicas mais genéricas que soam muito mais parecidos com um game de Neo Geo aos meus ouvidos. E com relação aos personagens e a forma de jogar, será que tem muitas semelhanças também? Particularmente eu acho que não. Esse é o ponto no qual Fighter's History consegue se distanciar da imagem de clones de Street Fighter 2. Ryu, Ken, Dhalsim, Chun-Li, Zangief são personagens épicos e todo mundo tá cansado de conhecer. Fighter's History tem 9 personagens selecionáveis e mais 2 chefões finais. São eles Ray McDougal, Makoto Mizoguchi, Liu Feilin, Ryoko Kanno, Matlock Jade, Sunshine Tomiyagan, Kid Endo, Jean-Pierre, Mastorius, Clown e o K9. Assim como no jogo da Capcom, os personagens de Fighting History vêm de diversos países diferentes e cada um tem os seus próprios estilos de luta e cenários. Os destaques vão pro Ray McDougal, que é um policial de Los Angeles, nos Estados Unidos, e também é o protagonista do jogo. Alguns podem até argumentar que ele lembra um pouco Ken de Street Fighter 2, mas eu acho que nem isso. Feilin é uma lutadora chinesa que se acha a mulher mais gata do mundo, e dizem que ela é a Chun-Li de Fighter's History, mas eu acho que isso já é uma forçação de barra tremenda, porque nada se compara a Chun-Li. K9 é um russo e é o chefão final do jogo, e desse personagem talvez você já tenha ouvido falar, porque ele foi uma espécie de mascote da Data East, e apareceu em outros jogos da desenvolvedora, como no Dragon Ninja, por exemplo. O sistema de jogo de Fighter's History se baseia em uma característica chamada Weak Point. Cada personagem tem um Weak Point diferente, um ponto fraco, que quando é atacado dá um dano maior, e pode até paralisar o adversário temporariamente. De forma geral, eu acho que a Capcom mandou mal pra caramba nesse processo, porque apesar das inegáveis semelhanças entre os dois jogos, existem muitas diferenças também. Mas antes de falar sobre as diferenças, eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe pra depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Lembra que eu falei lá no começo que não tinha inocentes nessa história? Então, em um passado nem tão distante, a Data East passou por uma situação muito semelhante com seu grande sucesso Karate Champ. Só que nesse caso, era ela quem estava processando uma outra desenvolvedora, a Epyx. A Epyx criou um jogo chamado World Karate Championship em 1986, que como você tá vendo na tela agora, com os próprios olhos, é extremamente parecido com o Karate Champ. A aparência dos personagens, as animações das sprites, a jogabilidade, o sistema de pontos de combate, a semelhança entre os games é impressionante. Se você acha que a Data East ganharia esse processo com o braço amarrado nas costas, você se enganou, porque surpreendentemente ela perdeu. E perdeu porque o que a Data East tinha que provar era que a Epyx teve algum tipo de acesso indevido ao código-fonte do Karate Champ, como as artes do jogo, ou qualquer outro material que de fato fosse propriedade da Data East, e que esse material tivesse sido usado para criar o World Karate Championship, e isso ela não conseguiu provar. Ficou claro para o juiz naquela ocasião que, embora as semelhanças fossem muitas, essas eram semelhanças genéricas demais e não poderiam ser consideradas como propriedade intelectual.
Coisas como lutadores de karatê usando vestimentas de karatê ou aplicando golpes de karatê e assim por diante. Nada disso era propriedade da Data East, e só porque ela criou um jogo que usava esse tema que fez muito sucesso, não fazia dela a dona dos jogos de luta de karatê. Eu tenho certeza que as lições aprendidas nessa derrota nos tribunais ficaram guardadas na memória e serviram de aprendizado. Provavelmente por causa dessa derrota, na hora de criar um jogo de luta para tentar rivalizar com Street Fighter 2, legalmente a Data East sabia exatamente até onde poderia ir para fazer um jogo de luta muito parecido sem violar a lei. Quando Fighters History chegou no mercado, Street Fighter 2 já estava super consolidado como sendo o jogo referência do gênero de jogos de luta. Então era natural que muitas desenvolvedoras tentassem tirar uma casquinha do sucesso dele. E não é à toa que muitos jogos de luta daquela época também podem ser considerados como muito parecidos com Street Fighter 2 de uma forma ou de outra. Nessa época, a Data East já não era mais uma desenvolvedora tão rica e promissora como nos tempos do Burger Time e do Karate Champ. E talvez até por isso, ela não estava nem aí para criar um jogo que fosse 100% original. Ela estava atrás da boa e velha grana, e isso ajuda a explicar por que Fighters History tem mais semelhanças com Street Fighter 2 do que outros jogos da mesma época tiveram. Em 1994, a Data East já não era mais concorrência para a Capcom, o faturamento das duas empresas era muito distante. E se a Data East não era ameaça, então para que a Capcom quis abrir um processo contra ela? Porque ela tinha muito a ganhar e nada a perder. Se tivesse vencido o processo, a Capcom teria aberto um precedente para dizer que qualquer jogo de luta que tivesse semelhanças com o formato de Street Fighter 2 seria uma violação dos seus direitos autorais. Foi uma tentativa de monopolizar os jogos de luta um contra um debaixo do seu guarda-chuva, e assim impedir que outros concorrentes fizessem jogos parecidos sem a sua autorização. Seria como uma forma de bullying jurídico, tipo ou paga pra Capcom ou não pode fazer jogo de luta daquele jeito. Cá entre nós seria uma situação esdrúxulamente absurda. Assim como a Data East tentou fazer com o Karate Champ, a Capcom tentou se apropriar intelectualmente de elementos genéricos. E assim como a Data East, ela também falhou miseravelmente. Já pensou nas implicações? Se a Data East ou a Capcom tivessem vencido esses processos, o mundo poderia não ter conhecido jogos como o próprio Street Fighter 2, ou Mortal Kombat, ou Fatal Fury, ou The King of Fighters e tantos outros. E isso sim seria uma verdadeira derrota. Você já jogou ou conheceu Fighters History? Você acha que ele é um clone safado de Street Fighter 2 ou é um jogo que se sustenta pelos próprios méritos? Me conta aí nos comentários. Quero dar as boas-vindas aos novos apoiadores do canal, o Thiago Amorim de Queiroz, o Rafael Neto e o Fulvius, e também aos que renovaram ou fizeram um upgrade, o Surface Insider, o Walker Marques, o Nicola Batista, o Otacílio Neto, o Jefferson Moraes e o Gilberto Porto. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal. Vale a pena lembrar que um apoiador do canal vai levar para casa o headset G750, que é RGB com som 7.1 todo lindão. Até o final do mês ainda dá tempo. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!